Livro O Ladrão Honesto, por Fyodor Dostoiévski. O Ladrão Honesto, dos cadernos de um desconhecido. Um dia de manhã, já estava eu de saída para a repartição quando entrou a Grafena, a minha cozinheira, lavandeira e despenseira, e para meu espanto, encetou uma conversa comigo. Até então ela sempre fora uma mulher simples e taciturna, de maneira que, para além das 2 palavras cotidianas sobre o que eu queria para o almoço, não dissera praticamente mais nada durante 6 anos. Pelo menos, eu não a ouvi dizer mais nada. Queria dizer-lhe, meu senhor, começou de repente. Não quer alugar o cubículo? Qual cubículo? Ao lado da cozinha. Bem sabe qual. Por quê? Porque toda a gente subaluga. Bem sabe por quê. Mas quem é que vai querer aquilo? Quem? Um inquilino? Bem sabe quem. Mas ali, mãezinha, nem se pode pôr uma cama. Não cabe. Quem é que pode viver ali? Mas por que havia de viver ali? Basta ter onde dormir? Ora, para viver, vive no peitoril da janela. Qual janela? Bem sabe qual. Ou será que não sabe? A janela do vestíbulo. Para fazer as coisas, costurar ou assim, senta-se no peitoril da janela, ou na cadeira, e também há lá uma mesa. Há lá tudo no vestíbulo. Mas quem é ele? Um homem bom, experiente? Eu cozinho para ele, e pelo alojamento e comida, levo-lhe 3 rublos de prata por mês. Depois de muitos esforços, fiquei finalmente a saber que um qualquer homem de idade arranjara maneira de convencer a Grafena a deixá-lo viver na cozinha, como inquilino ou comensal. Pois bem, o que passasse pela cabeça de Agrafena tinha de ser feito, de outro modo ela não me deixaria em paz. Nos casos em que alguma coisa não era do seu agrado, Agrafena tornava-se pensativa, caía numa profunda melancolia e era capaz de se manter neste estado 2 ou 3 semanas. Durante estes períodos, a comida era mal cozinhada, havia roupa perdida, o chão não era lavado. Enfim, as desgraças eram muitas. Eu reparara havia muito que esta mulher taciturna era incapaz de tomar de motu próprio uma decisão, de se afirmar com uma ideia de que fosse pessoal dela. Porém, se formava no seu fraco cérebro, por puro acaso, qualquer coisa parecida com uma ideia, com uma empresa a cumprir, recusar-lhe a realização disso seria como assassiná-la moralmente durante algum tempo. Por isso, como eu prezava acima de tudo meu próprio sossego, dei-lhe de imediato o meu consentimento. Ele tem pelo menos um documento qualquer, um passaporte, sei lá, é claro. Bem sabe que tem. É um bom homem, experiente. Prometeu pagar 3 rublos. Logo no dia seguinte, apareceu no meu modesto apartamento de solteiro o tal inquilino. A sua entrada na minha casa não me causava desgosto algum. No fundo, até estava contente. De uma maneira geral, vivo isolado, como um eremita. Quase não tenho conhecidos. Raramente saio. Depois de 10 anos desta vida, habituei-me à solidão. É claro. Além disso, mais 10 anos ou até 15 a viver assim, na mesma solidão, com a mesma agrafena, na mesma casa de solteiro, era sem dúvida uma perspectiva bastante cinzenta. Assim, um homem sossegado ao nosso lado, nesta situação, é uma dádiva dos céus. A Grafena não mentira. O meu inquilino era um homem com grande experiência da vida. De acordo com o seu passaporte, era um soldado na reserva, o que percebi à primeira vista, pela cara, sem precisar de olhar para o passaporte dele. Era fácil de adivinhar que Astaf Ivanovitch, meu inquilino, era um soldado, e dos bons. Vivia-se bem com ele, mas o melhor de tudo era que Astaf Ivanovitch sabia falar. Contava belas histórias sobre a sua vida.
Na minha existência, sempre enfadonha, um narrador destes era um achado. Uma das histórias que me contou uma ocasião impressionou-me sobremaneira. A causa de ele me ter contado essa história foi um incidente que passo a relatar. Eu estava sozinho em casa. A Grafena e Astaf Ivanovich tinham saído para tratarem cada qual da sua vida. De repente, estando eu na segunda sala, ouvi que alguém entrava, provavelmente um estranho. Fui ver. De fato estava um desconhecido no vestíbulo, um indivíduo de pequena estatura, apenas de sobrecasaca, apesar de o tempo outonal ir frio. O que queres? O funcionário Alexandrov mora aqui? Não há aqui ninguém com esse nome. Adeus. Mas o guarda-portão disse-me que era aqui. Disse-me o visitante, retirando-se cuidadosamente para a porta. Fora daqui, amigo. Desaparece. No dia seguinte, depois do almoço, quando Astaf Ivanovich experimentava em mim a sobrecasaca que estava a remodelar, entrou de novo alguém no vestíbulo. Abri a porta. Vi o indivíduo do dia anterior a pegar com toda a calma no meu Bex, forrado a pele, a metê-lo debaixo do braço e a fugir. A Grafena olhava para ele com a boca aberta de espanto e não fez mais nada para salvar o Bex. Astaf Ivanovich correu em perseguição do gatuno e uns 10 minutos depois voltou, ofegante e de mãos vazias. O homem tinha desaparecido. Pronto. Astaf Ivanovich é um azar. Ainda bem que não levou o capote, senão deixava-nos na miséria, o malandro. Mas Astaf Ivanovich ficou tão abalado com o caso que eu, olhando para ele, até deixei de me preocupar com o roubo. Não havia meio de o homem se acalmar. Abandonava a cada momento o trabalho que tinha em mãos. Recomeçava a contar como tudo acontecera. A 2 passos, debaixo do nariz dele, como tinha sido possível deixar levar aquele rico Bex e nem sequer apanhar o ladrão. Depois sentava-se de novo a trabalhar. Depois voltava a largar tudo, até que finalmente foi ter com o guarda-portão. Ele ralhou por permitir coisas dessas num prédio de que tinha responsabilidade da segurança. Depois voltou e começou a descompor a Grafena. Depois voltou ao trabalho e, durante muito tempo ainda, resmungava para os seus botões como tinha acontecido tudo, como ele estava parado aqui e eu ali, e debaixo do nosso nariz, a 2 passos de nós, tiraram o Bex e etc. Enfim, Astaf Ivanovich, embora fosse um homem prático, estava inquieto e desassossegado. Levaram-nos bem, Astaf Ivanovich, disse-lhe eu à noite, enquanto lhe servia um copo de chá e por não ter mais nada que fazer, provocando-o a contar de novo o caso do Bex roubado, que de tantas vezes repetido e com tanta sinceridade por parte do contador, começava já a tornar-se muito cômico. Levaram-nos bem, sim senhor. É um grande desgosto para mim e faz-me uma raiva que nem sabe. Apesar de o Bex não ser meu, a meu ver, não há víbora mais nojenta do que o ladrão. Há quem roube aos ricos, mas este rouba o nosso trabalho. O suor que custou e o tempo que levou a fazer. É um nojo. Nem me apetece falar disso. Dá-me cá uma raiva. Como é que o senhor não mostra pena pela sua propriedade? Sim, tem razão, Astaf Ivanovich. Vale mais que uma coisa se queime, que desapareça no fogo, do que deixá-la ir para um ladrão. É um desgosto. Pois é claro que é um desgosto. Também é verdade que há ladrões e ladrões. A mim, caro senhor, aconteceu uma vez conhecer um ladrão honesto. Um ladrão honesto? Como é possível existir um ladrão honesto, Astaf Ivanovich? Tem toda a razão, meu caro senhor. Como pode um ladrão ser honesto? Isso não existe. Mas eu queria apenas dizer que era um homem honesto que roubou. Tive mesmo muita pena dele. Como isso aconteceu, Astaf Ivanovich? Aconteceu há de haver uns 2 anos.
Nessa época eu andei quase um ano sem ter casa, mas, quando ainda a tinha, nos últimos tempos, conheci um homem completamente perdido. Conhecemos-nos, por acaso, numa casa de pasto. Era um bebedolas e um vagabundo parasita que tinha sido despedido havia muito de um serviço público qualquer, por motivo de bebedeira permanente. Era um homem sem decoro nenhum. A roupa que ele trazia no corpo era uma coisa indescritível. Eu, às vezes, punha-me a pensar: será que ele tem ao menos uma camisa debaixo do capote? Tudo o que arranjava era para desbaratar na bebida. Não era um desordeiro. Tinha um feitio calmo, benévolo. Era carinhoso e não pedia esmola. Tinha vergonha. Então, quando eu via que ele, coitado, precisava de um copo, eu oferecia-lhe. Foi assim mesmo que o conheci. Ou seja, que ele se afeiçoou a mim, porque para mim era indiferente. Xiça, que homem, afeiçoou-se a mim como um cãozinho, um molengão. Depois de me ter encontrado pela primeira vez, para onde eu ia, ele ia também. Primeiro, pediu licença para dormir uma noite. E eu, pronto, deixei-o pernoitar lá em casa. Até porque vi que o passaporte dele estava em ordem, que não era má pessoa. Ao outro dia, voltou a pedir-me que o deixasse dormir lá em casa. No terceiro dia, ficou todo o dia sentado no peitoril da janela e, à noite, voltou a ficar para dormir. Pensei, era só o que me faltava. Dou-lhe de comer e de beber. E ainda por cima, fica a dormir cá em casa. Também sou pobre, mas ainda tenho de carregar com um comensal. Antes de mim, ele metia-se em casa de um funcionário, aferrar-se a ele. Bebiam juntos, mas o tal funcionário alcoolizou-se e depois morreu por causa de uma desgraça qualquer. Ora, o homem chamava-se Emelian Elliot. Eu pensei, e não sabia o que fazer com ele. Tinha vergonha de o pôr na rua e também tinha pena dele. O homem era um perdido e era tão miserável, meu Deus. E estava para ali, tão calado e tão submisso, sempre ali sentado, sem pedir nada, a olhar-me nos olhos como um cãozinho. Ou seja, até que ponto a bebida dá cabo de uma pessoa. Então, pus-me a pensar como era que havia de lhe dizer: vai-te embora, Emelianushka. Não tens nada que ficar aqui comigo. Escolheste a pessoa errada. Eu próprio, daqui a pouco, não terei nada para comer. Como é que posso manter-te com uma comida que mal dá para mim? E pensei também, o que é que ele fará se eu lhe disser? E imaginei-o na minha cabeça, a olhar muito tempo para mim, depois de eu lhe ter dito aquilo, e depois a ficar ali sentado muito tempo, sem perceber nada, e depois, quando percebesse, a levantar-se, a pegar na trouxa de pano vermelho de xadrez, toda rota. Parece que estou a ver a trouxa dele, em que guardava sabe Deus o quê, mas que levava para todo lado, e depois a ajeitar o capote, para ficar mais decente e o agasalhar melhor do frio, e também para que os buracos da roupa dele não ficassem à vista, porque, ao fim e ao cabo, ele era um homem delicado. E imaginei-o depois a abrir a porta e a sair para as escadas, com as lágrimas nos olhos. Pois é, não se pode deixar o abandono uma pessoa assim tão perdida. E pronto, tive pena dele. Mas depois pensei, e eu? Em que situação fico? Espera lá, Emelianushka, que não terás muito tempo de festa aqui em minha casa. Eu próprio vou sair daqui e já não me encontras. E foi assim, meu caro senhor. Saímos de casa. O meu amo, Alexander Filimonovitch, agora já falecido, que descanse em paz, disse-me: estou muito satisfeito contigo, Astaf. Quando voltarmos todos da aldeia, não nos vamos esquecer de ti. Damos-te outra vez trabalho cá em casa. É que eu era o mordomo da casa deles e era um homem bom, o meu patrão. Mas morreu nesse mesmo ano. Então, depois de nos despedirmos deles,
Peguei na minha tralha, peguei também algum dinheirinho que tinha de lado e pensei, agora vou descansar. Eu fui para a casa de uma velhota, aluguei lá um cantinho e era tudo quanto ela tinha para alugar. Um canto de quarto livre. Ela dantes também vivia numa casa qualquer como ama seca, mas tinha ficado a receber uma pensão e naquela altura já estava sozinha. Ora bem, pensei, então, adeus, Emelianushka. És bom homem, mas já não me encontras. E o que é que o senhor acha? À noite voltei para casa. Tinha ido visitar um amigo e a primeira pessoa que vi foi o Emélia, sentado em cima da minha arca, com a trouxa xadrezada ao lado dele, com o capote vestido, à minha espera. E como não tinha nada que fazer enquanto esperava, pedira emprestado à velha um livro religioso e estava com ele nas mãos, virado ao contrário. Tinha me encontrado. Olhe, baixei os braços. Pronto, pensei eu. Nada a fazer? Por que não corri com ele logo no princípio? E perguntei-lhe de caras. Emélia, trouxeste o passaporte? Então, meu caro senhor, sentei-me e pus-me a refletir. Este homem sem abrigo vai ser mesmo um fardo pesado para mim? E depois de pensar, concluí que, afinal, não ia ser um fardo assim tão pesado. De comer, tem, pensei eu. Uma fatia de pão pela manhã, com cebola para ser mais saboroso. Ao meio-dia, pão e cebola também. E ao jantar, cebola e kvass, e também pãozinho, se lhe apetecer. Ora, se um dia ou outro nos calhar uma sopa de repolho, então aí ficamos fartos. Eu não como muito. E então um bêbado, como se sabe, não come nada. Para o bêbado, o principal é o vinho e a vodka. Ele vai dar cabo de mim com as suas bebedeiras, pensei. Mas logo a seguir, passou-me pela cabeça mais uma coisa. E fiquei mesmo entusiasmado com a ideia, a tal ponto que pensei, se o Emélia se fosse embora, eu até perderia o gosto pela vida. Pronto, tinha resolvido tornar-me pai e benfeitor dele. Hei de fazer com que ele se desabitue da bebida. Hei de salvá-lo da perdição. Pensei cá para mim. Pronto, Emélia, podes ficar. Tudo bem, mas a partir de agora tens de obedecer às minhas ordens. Então, pensei, vou ver se eu acostumo a um trabalho qualquer. Mas não é para já. Primeiro que descanse, e depois eu lá hei de ver que capacidades tu tens para um trabalho qualquer, Emélia. Porque nem sempre uma pessoa tem jeito para este ou para aquele trabalho. E comecei a observá-lo a socapa. E vi, és um caso perdido. Emelianushka. Comecei então a falar-lhe com bondade, tal e tal, Emelian Elish. Olha só para ti, vê lá se fazes qualquer coisa por ti. Uma ocasião disse-lhe, deixe de mandriar, olhe para ti, andas num maltrapilho, o teu capote, peço desculpa, dá para fazer uma peneira. E isso assim está mal, parece que já é tempo de acabares com isso. E o meu Emelianushka, ali sentado, de cabeça baixa, a ouvir, só lhe digo, meu caro senhor, ele tinha chegado a um ponto tal, por causa da bebedeira, que até perdera o uso da língua e era incapaz de dizer uma palavra sensata. Eu digo pepinos, ele responde favas. Ouve-me, ouve-me, e por fim, suspira. Por que é que suspiras, Emelian Elish? Por nada, Astaf Ivanovich. Não se preocupe. Hoje, duas camponhas berraram uma com a outra. Astaf Ivanovich, na rua, e uma delas tombou sem querer o cesto com um oxicocos da outra. E depois? E depois a outra, para se vingar, derramou de propósito o cesto da outra e ainda por cima pisou as bagas. E depois, Emelian Elish? Nada, Astaf Ivanovich. Falei por falar? Nada. Fala por falar? Emélia. Emelianushka. Perdeste o teu raciocínio de tanta bebedeira? E também um senhor deixou cair uma nota de banco
na rua Gorokovaia? Não, na Sodovaia. E um mujique viu e disse: é o meu dia de sorte? Nisto, outro também viu e disse: não, a nota é minha. Via primeiro. E então, é Melian Ilist. E começaram ali mesmo a bulhar. Chegou a polícia, apanhou a nota e entregou-a ao senhor que tinha deixado cair. E ainda ameaçou os mujiques de os levar para a esquadra. E então, o que é que isso tem? O que há de didático nisso? É Meliasnushka. Eu não digo nada, Astaf Ivanovich. O povo fartava-se de rir. Astaf Ivanovich. É Melianushka. O que interessa ao povo? Vendeste a tua alminha por uma moeda de cobre? Sabes o que te vou dizer, Melian Ilist? O que é? Astaf Ivanovich. Arranja um trabalho. Palavra de honra. É a 100ª vez que te digo isto. Trabalha. Tem pena de ti próprio. O que é que eu posso arranjar, Astaf Ivanovich? Já não sei se posso fazer alguma coisa. E também ninguém me vai dar trabalho. Foi por isso mesmo que te expulsaram do serviço, Emélia, seu grande bêbado. E hoje também chamaram o copeiro, Vlas, ao escritório da polícia, Astaf Ivanovich. E por que foi que o chamaram lá, Emelianushka? Não sei por que é que foi, Astaf Ivanovich. Só sei que foi preciso e que, portanto, o mandaram comparecer lá. Pensei cá para comigo. Estamos ambos perdidos. Emelianushka. É o castigo de Deus pelos nossos pecados? O que se pode fazer com um homem assim, meu caro senhor? Só que o homem era manhoso, e bem manhoso. Ouvia, mas depois, pelos vistos, fartava-se de me ouvir, e mal se dava conta de que eu estava zangado. Pegava no capote e fugia, o malandro. Desaparecia-me da vista. Depois andava todo dia a vadiar e voltava à noite bêbado. Quem lhe oferecia de beber? Onde arranjava ele dinheiro para a bebida? Isso só Deus sabia. Mas a culpa de certeza que não era minha. Não, Emélia Niles, digo-te eu, tu assim ainda acabas mal. Deixa de beber. Ouviste? Deixa de beber. Para a próxima, se voltares bêbado, vais dormir nas escadas. Não te deixo entrar. Ouvindo esta ameaça, o meu Emélia ficou em casa um dia, outro dia, mas ao terceiro fugiu. Eu esperei que ele chegasse, mas nunca mais voltava. Até fiquei preocupado, confesso, e também com pena dele. O que eu fui fazer? Pensei. Meti-lhe medo. Para onde é que ele foi agora? O desgraçado. Ainda lhe vai acontecer qualquer coisa ruim? Deus do céu! Às tantas, caiu para aí num canto, à noite, e já não volta. De manhã sai para o átrio, e que é que eu vejo? O Emélia a dormir ali, com o degrau da escada servir de almofada. Estava ali a dormir, mas hirto e gelado. O que é isso, Emélia? Por amor de Deus, homem, o que estás a fazer aí? É que o Astaf Ivanovich estava zangado comigo e disse que me punha a dormir na escada do átrio. Por isso, pronto, não tive coragem para entrar. Astaf Ivanovich, e deitei-me aqui. Tive pena dele e ao mesmo tempo raiva. Podias arranjar outro trabalho qualquer, Emélia Nilist, em vez de guardador de escadas. Mas que outro trabalho, Astaf Ivanovich? Tu, alma perdida. Eu estava mesmo raivoso. Podias, ao menos, aprender o ofício de alfaiate. Olha só para o teu capote. Não só está todo esburacado, como ainda andas a varrer as escadas com ele. Pegavas na agulha e remendavas os buracos, como manda a honra. Ah, seu bêbado! E o que é que acha então que aconteceu, meu caro senhor? Pegou na agulha? Eu, aliás, tinha lhe dito aquilo por gozo, mas ele assustou-se tanto que pegou na agulha. E eu a olhar para ele. Bom, já se sabe, tinha os olhos a lacrimejarem, muito vermelhos, as mãos a tremer, não ia a lado nenhum. Ele bem tentava, bem se esforçava, mas não era capaz de enfiar a linha. O que ele fazia? Piscava os olhos, molhava a ponta da linha, torcia, nada. Às tantas largou a agulha
e pôs-se a olhar para mim. Oh, Emélia, que lindo serviço! Se fosse na presença das pessoas, arrancava-te a cabeça. Mas eu estava irritado quando te disse aquilo, seu simplório. Se te disse por gozo, deixa lá isso, que Deus te perdoe. Deixa-te ficar assim, de braços cruzados, e não volte mais a fazer isso, que é uma vergonha. Tu não me voltes a dormir nas escadas. Não me cubras de vergonha. Mas o que é que hei de fazer, Astaf Ivanovich? Eu próprio bem sei que estou sempre bêbado e que não presto para nada. Só o irrito. Meu benfeitor, só o irrito sem necessidade. Os lábios azulados do homem começaram então a tremer. Correu-lhe uma lágrima pela cara abaixo. Tinha uma cara muito branca. A lágrima tremelicou-lhe no queixo, com a barba por fazer, e, de repente, desatou-me a chorar. Aquilo eram lágrimas às vagas. Deus Nosso Senhor, era como se uma faca me rasgasse o coração. Credo, que homem sensível, eu nem sequer o imaginava. Quem o podia saber, que podia adivinhar semelhante coisa? Não, pensei, não, Emélia, vou desistir. Vou deixar-te à toa, perdido como um farrapinho. Pois bem, meu caro senhor, nem vale a pena adiantar mais. Aliás, a história é muito simples. É mísera. Não vale tantas palavras. Isto é, o senhor, digamos, não daria 2 patacos por ela? Mas eu sim, eu daria muito, se eu tivesse. Só para não acontecer o que aconteceu. Eu tinha umas calças, raios partam as calças, umas calças boas, lindas, azuis aos quadrados, que eu tinha feito por encomenda de um senhor da aldeia que vinha para cá e que depois não as quis. Ficam-me muito apertadas, disse ele, e eu então fiquei com elas. Pensava eu, isto é uma coisa de valor. Na feira da ladra são capazes de me dar 5 rublos por elas. Ou então consigo fazer com elas 2 pares para os senhoritos de Petersburgo e ainda sobra um retalho para um colete para mim. Um homem pobre como nós aproveita tudo. Ora, o Emelianushka, naquela altura, estava a passar um mau bocado. Andava triste e reparei numa coisa. Passa um dia sem beber, passa outro, passa mais um dia e começou a ficar muito fraco. Até meti a pena, muito quieto, angustiado. Pensei então, ou não tens dinheiro, ou entraste por ti próprio no caminho da verdade. Disseste, basta, deste ouvidos à razão. E foi então, meu caro senhor, por alturas de uma grande festa, que tudo aconteceu. Eu fui à igreja, ao ofício noturno. Voltei e estava o meu, Emélia, sentado no peitoril, a baloiçar, bêbado. E, pensei, ora veja-se lá como tu és, meu rapaz. Como precisava de qualquer coisa da arca, fui lá procurá-la. Mal a abri, dei logo pela falta das calças. Procurei num sítio, procurei noutro. As calças tinham mesmo desaparecido. Depois de ter remexido tudo e não as ter encontrado, até parece que me arranhou qualquer coisa no coração. Fui logo ter com a velha. Erro meu, pois a primeira coisa que me ocorreu foi que tinha sido ela. Nem me passado pela cabeça que fosse o Emélia. Embora houvesse uma prova, estava bêbado. Não, disse a velha, por amor de Deus, meu senhor. Para que precisava eu de calças? Será que visto calças? Eu própria fiquei há dias sem uma saia, graças a um bom homem dos vossos. Não sei nada, e só o que eu tenho a dizer. Disse-lhe eu. Quem é que esteve aqui? Quem é que veio cá? Disse ela. Ninguém. Eu não saí daqui. O Emelian Illich saiu uma vez, mas voltou. Está agora ali sentado. Vai lá interrogá-lo a ele. Emélia, disse-lhe eu, tu por acaso, por qualquer necessidade, não pegaste nas minhas calças novas? Sabes, aquelas que costuramos para o senhor proprietário rural? Não, Astaf Ivanovich. Eu? Quer-se dizer? Não peguei nelas. Coisa esquisita. Comecei a procurar outra vez. Procurei durante muito tempo e nada. E o Emélia ali sentado, a balançar-se. Então,
meu caro senhor, sentei-me à frente dele em cima da arca, assim de cócoras, e de repente olhei de lado para ele. Pensei eu, isto até me queima o coração, até me faz subir o sangue à cara. Então o Emélia, de repente, também olhou para mim. Diz-me então ele. Não, Astaf Ivanovich. Eu, portanto, não. Quanto às calças, se calhar acha que sim, que fui eu, mas não peguei nelas. Mas então como é que elas podiam desaparecer, Emélia Elish? Não, Astaf Ivanovich, disse ele. Não as vi. Mas então, Emélia Elish, elas desapareceram sozinhas? Assim, sem mais nem menos? Foram-se embora? Talvez se fossem embora sozinhas, Astaf Ivanovich. Depois de ouvir aquilo, levantei-me. Fui para junto da janela, acendi a candeia e sentei-me a costurar. Estava a refazer o colete de um funcionário que vivia no andar abaixo do nosso. Concentrava-me no trabalho, mas não saía aquela dor no peito, aquele ardor. Ou seja, a coisa seria menos grave se eu queimasse a roupa toda no fogão. Aí, pelos vistos, o Emélia sentiu que a raiva me apertava o coração. É que a pessoa, meu caro senhor, quando está ligada com o mal, fareja a desgraça ainda de longe, como um pássaro dos céus antes da tempestade. Ouça, Astaf Ivanovich, começou Emelianushka, e a vozinha dele tremia. Hoje, o Antip Prokvorich, o auxiliar médico, casou-se com a mulher do cocheiro que morreu há pouco. Eu, então, deitei-me cá, um daqueles olhares. Pronto, devo ter olhado para ele com muita maldade. O Emélia percebeu, viu-o a levantar-se, a aproximar-se da cama e a apalpar ao lado dela. E eu à espera. Ele continuou naquilo, mas sempre a falar, sempre a repetir a mesma coisa. Não estão em lado nenhum. Para onde seria que as velhacas desapareceram? E eu à espera, para ver no que aquilo ia dar, e vejo Emélia a rastejar para debaixo da cama. Não aguentei. O que é que andas a fazer para ir de rastos, Emélia Nilist? A ver se encontra as calças, Astaf Ivanovich. Se calhar caíram para aqui, ou qualquer coisa do gênero. Mas para que é que, meu senhor, comecei a tratá-lo assim por raiva, para que é que meu senhor quer ajudar um homem simples e pobre como eu? Para que esfregar os joelhos no chão, inutilmente? Mas, Astaf Ivanovich, não é por mal. Até pode ser que elas apareçam se, por assim dizer, a gente procurar bem. Ouça, Emélia Elish. Diga, Astaf Ivanovich. Não teria sido tu, disse-lhe eu, que pura e simplesmente, mas roubaste, como ladrão e vigarista que és, em agradecimento do pão que eu te dou? O que aconteceu, meu senhor, foi que, quando ouvi rastejar de joelhos no chão, a raiva tomou completamente conta de mim. Não, Astaf Ivanovich, e assim como estava, assim se deixou ficar debaixo da cama, de bruços. Deixou-se ficar muito tempo ali deitado. Depois saiu de lá. Olhei para ele quando saiu. Estava branco como um lençol. Levantou-se, sentou-se a meu lado no peitoril. Ficou calado uns 10 minutos. Não, disse ele por fim. Não, Astaf Ivanovich. Então levantou-se derrompante e avançou contra mim, pavoroso como um pecado mortal. Não, Astaf Ivanovich. Não peguei nas suas calças. Não. E tremia todo. Apontava para o próprio peito com o dedo também a tremer. E a voz dele também tremia, de tal forma que eu próprio me intimidei e como que fiquei colado ao peitoril. Está bem, disse-lhe eu. Está bem, Emélia Elish. Como queira. Peço desculpa se, estúpido como sou, o acusei injustamente. As calças não importam. Que se amolem as calças. Não morreremos por falta dessas calças. Graças a Deus temos mãos para trabalhar. Não precisamos de roubar, nem de pedir esmola a um estranho e pobre. Ganharemos o nosso pão. Ele olhava para mim, ali parado à minha frente, a ouvir-me. Depois sentou-se e deixou-se ficar assim sentado, sem se mexer, até a noite. Já eu me tinha deitado e ele ainda lá estava,
espetado no mesmo sítio, sem se mexer. Só de manhã é que vi que ele se tinha deitado no chão, todo enroscado e embrulhado no capote. Para se humilhar, não quis deitar-se na cama. O que sucedeu, meu caro senhor, foi que, desde então, ganhei-lhe aversão, tanta aversão que nos primeiros dias até lhe tinha ódio. Era como se o meu próprio filho me roubasse. Vá lá, digamos, eu sentia-me profundamente ofendido. Ah, Emélia, Emélia, pensava eu, pois o Emélia, meu caro senhor, não parou de beber 2 semanas de enfiada. Mergulhou de cabeça na bebedeira. Perdeu-se na bebedeira. Saía de manhã e voltava à noite. Já tarde, durante 2 semanas, não ouvi daquela boca nenhuma palavra. O que me parecia era que a amargura o atormentava e ele próprio se queria destruir, dar cabo dele. Por fim, acabou com aquilo. Deve ter gastado tudo e voltou a sentar-se no peitoril. Lembro-me de que esteve lá sentado 3 dias seguidos, sem falar. Um dia vejo que ele está a chorar. Pronto, estava ali sentado a chorar, e de que maneira? Como um chafariz, como se ele próprio não desse conta da maneira como as lágrimas se vertiam dele. É muito penoso, meu caro senhor, ver um adulto, ainda por cima velho como Emélia, a chorar de tristeza e desgraça. O que tens, Emélia? Perguntei-lhe. Ele desatou a tremer. Tremia, porque era a primeira vez que eu lhe dirigia a palavra desde aquele dia. Nada, Astaf Ivanovich. Por amor de Deus, Emélia, manda aquilo tudo para o diabo. Por que é que te pões assim, feito um mocho? Tive muita pena dele. Por nada, Astaf Ivanovich. Quero arranjar trabalho, Astaf Ivanovich. Qual trabalho, Emélia Elish? Não sei, um qualquer. Talvez possa entrar para o serviço, como dantes. Já fui pedir a Fedosey Ivanitch. Não é correto que eu o tenha ofendido, Astaf Ivanovich. Eu, Astaf Ivanovich, quando arranjar emprego, pago-lhe tudo. Recompenso a sua hospitalidade. Deixa lá, Emélia. Deixa lá isso. Isso já passou. Esse pecado já lá vai. Que se amole. Vamos fazer uma vida como antes. Não, Astaf Ivanovich. O senhor talvez ainda pense. Mas olhe que eu não mexi nas calças. Pronto, como queiras. Por amor de Deus, Emelianushka. Não, Astaf Ivanovich. Acho que já não posso viver consigo. Desculpe, Astaf Ivanovich. Deixa lá isso. Quem é que te está a ofender, Emelian Illich? Quem é que te põe no olho da rua? Eu é que não. Não, para mim é indecoroso viver assim em sua casa, Astaf Ivanovich. É melhor eu ir-me embora. Pronto, o homem estava ressentido. Não parava de repetir sempre a mesma coisa. Olhei para ele. Efetivamente levantou-se e deitou o capote pelos ombros. Mas para onde pensas que vais, Emelian Illich? Tem juízo? O que é que ias fazer? Para onde é que ias? Não. Adeus, Astaf Ivanovich. Não me retenha. E voltou a choramingar. Vou-me embora? É melhor. O senhor agora já não é como antes. Não sou como antes por quê? Sou o mesmo? Só que tu, Emelian Illich, vai ficar perdido como uma criança sem juízo. Não, Astaf Ivanovich. O senhor agora, quando sai de casa, fecha a arca à chave. Eu bem vejo, Astaf Ivanovich. E farto-me de chorar. Não, é melhor deixar-me ir, Astaf Ivanovich. E perdoe-me se o ofendi em alguma coisa no nosso convívio. E o que é que acha então que sucedeu, meu caro senhor? Foi-se embora mesmo. Esperei um dia por ele. Pensava que ele, à noite, ia voltar, mas não. No outro dia também não voltou. No terceiro também não. Assustei-me. Andava aflito. Não comia, não bebia, não dormia. Aquele homem tinha me desarmado por completo. Ao quarto dia, procurei-o em todas as tabernas. Espreitava, perguntava por ele. Nada. O Emelianushka tinha desaparecido. Será que deste cabo da tua vida desgraçada e agora, como um tronco podre, estás deitado numa berma qualquer? Pensava eu.
Voltei para casa mais morto do que vivo. Resolvi ir à procura dele também no dia seguinte, e amaldiçoava-me. Como era possível que eu deixasse aquele homem estúpido entregue ao seu próprio destino? Mas, no quinto dia, o tal dia santo de festa, ao amanhecer, a minha porta rangeu. E o que foi que eu vi? O Emélia, com a pele azulada, com o cabelo todo cheio de lama, como se tivesse dormido ao relento, magro como uma estilha. Tirou o capote, sentou-se ao meu lado em cima da arca, olhou para mim. Fiquei contente, é claro, mas logo a seguir espetou-se-me uma mágoa na alma ainda maior do que antes. As coisas são assim, meu caro senhor. A mim, se me acontecesse cometer um pecado como ele cometeu, juro-lhe que mais depressa esticaria o pernil como um cão do que voltaria. Ora, o Emélia voltou. Naturalmente que é muito doloroso ver um homem naquela situação. Comecei a acarinhá-lo, a consolá-lo. Estou contente por teres voltado, Emélia Nushka. Se tivesses chegado um pouco mais tarde, já não me apanhavas, porque eu ia outra vez à tua procura pelas tabernas. Comeste alguma coisa? Comi, Astaf Ivanovich. Comeste? Isso é mesmo verdade? Olha, há aqui os restos da sopa de ontem. Uma sopa de repolho com carne. É substancial. E também cebola com pão. Come. Faz bem à saúde. Servi-lhe a sopa e vi logo que o homem estava com uma fome de 3 dias. Tal era a vontade com que comia. Queria isso dizer que tinha sido a fome que o trouxera à minha casa. Até me comovia ao olhar para ele. Coitado. Vou à loja dos vinhos, pensei. Trago-lhe vinho e ele alivia a alma. E acabemos com isso. Já basta. Já não te guardo rancor. Emelianushka. Trouxe o vinho. Aqui está, Emelianushka. Vamos beber? Hoje é dia de festa. Queres? Não te faz mal. Estendeu a mão com avidez para o copo. Já ia pegar nele, mas susteve-se. Depois esperou um pouco. Pegou finalmente no copo, levou-o à boca e derramou-se-lhe um pouco de líquido na manga. Ainda chegou a levar o copo à boca, mas acabou por pousá-lo na mesa sem beber. Então, Emelianushka, não, Astaf Ivanovich, quer se dizer, não bebes? É que, Astaf Ivanovich, acho que não vou beber mais, Astaf Ivanovich. Como é, Emelianushka? Resolveste deixar de beber para sempre ou apenas hoje? Não respondeu. Olhei para ele e vi que inclinava a cabeça e a apoiava na mão. O que é que tens, Emelianushka? Estás doente? Pois é que não estou muito bem, Astaf Ivanovich. Deitei-o na cama. Então é que vi que ele estava mesmo mal, cheio de febre, a testa a arder. Fiquei ao pé dele todo o dia. Ao princípio da noite, piorou. Misturei kvass com óleo e cebola. Meti lá para dentro uns bocados de pão e disse-lhe: come estas migas, a ver se ficas bem. Abanou a cabeça e disse: não, Astaf Ivanovich, hoje não almoço. Incomodei a velha. Preparei um chá, porque não há nada melhor do que o chá. E pensei cá para mim: pois é, um homem está mal. No terceiro dia, de manhã, fui buscar um médico que vivia perto de mim. Um conhecido meu, já desde os tempos em que eu estava em casa dos senhores Bossomiaguin, o Kostopravov, uma vez tratou de mim. Chegou o médico, examinou. Ele está mal, disse-me. Nem valia a pena chamar-me. De resto, podemos dar-lhe uns pós. Pois bem, não lhe dei pós nenhum. Acho que o médico não estava a falar sério. E Melian Ilyich chegou ao 5º dia de doença. Eu, sentado no peitoril com o trabalho nas mãos. Ele, ali deitado, a agonizar aos meus olhos. A velha acendia o fogão. Estávamos todos calados. E o meu coração, caro senhor, parecia que se rasgava, como se estivesse a assistir à morte de um filho querido. Eu sabia que o Emélia estava a olhar para mim. Ainda de manhã tinha visto que o homem sofria para me dizer qualquer coisa, mas não arranjando coragem para a dizer. Por fim,
Olhei para ele. Vi que nos olhos que o desgraçado não tirava de mim havia grande aflição. Mas, quando reparou que eu olhava para ele, baixou logo os olhos. Astaf Ivanovich, o que é Melianushka? Se, por exemplo, levarem o meu capote para a feira da ladra, quanto darão por ele, Astaf Ivanovich? Pois, Emelian Ilyich, disse-lhe eu, não sei quanto te dariam por ele. Talvez 3 rublos, Emelian Ilyich. Digo eu que, se de fato levássemos o capote para a feira, não nos dariam nada por ele. Riam-se-nos na cara por querermos vender uma miséria daquelas. Eu tinha lhe dito aquilo só para lhe agradar, coitadinho. Até porque sabia o simplório que ele era. Mas eu pensava, Astaf Ivanovich, que eles dariam não só 3 rublos, mas 3 rublos de prata. Porque é um capote de fazenda, Astaf Ivanovich. Como é que eles podem dar só 3 rublos, se é de fazenda? Não sei, Emelian Ilyich, disse-lhe eu. Se o quiseres vender, acho que tens de começar por pedir logo 3 rublos por ele. Calou-se por uns momentos, depois voltou a chamar-me. Astaf Ivanovich, o que é, Melianushka? Venda o capote. Quando eu morrer, não me enterre com ele. Eu passo bem sem ele no caixão. Ora, este capote é valioso. Pode ser útil para si. Então, meu caro senhor, deu-me um tal aperto no coração que nem sei explicar o que senti. Vi que já estava a tomar conta do homem a aflição da agonia. Ficamos de novo calados. Passou-se mais ou menos 1 hora. Olhei outra vez para ele. Não deixava de olhar para mim. Mas quando os nossos olhos se cruzaram, baixou os dele mais uma vez. Não queres água, Emelian Ilyich? Dê-me um pouco sim, Astaf Ivanovich. Dei-lhe água. Bebeu um pouco. Obrigado, Astaf Ivanovich. Queres mais alguma coisa, Emelianushka? Não, Astaf Ivanovich, não preciso de mais nada. Ora bem, é que eu... Tu o que, Emelian Ilyich? É uma coisa. O quê, Emelianushka? As calças. É que fui eu que as levei, Astaf Ivanovich. Ora, disse eu, Deus perdoa-te, Emelianushka. Pobre coitado. Vai em paz para junto de Deus. E cortou-se-me a respiração. Começaram-me a cair as lágrimas dos olhos. Virei-lhe a cara por alguns momentos. Astaf Ivanovich, vi que o Emelia me queria dizer qualquer coisa. Tentava soerguer-se na cama com esforço. Mexia os lábios. De repente ficou muito vermelho ao olhar para mim. Depois vi que ele, de repente, voltava a ficar muito branco e desfalecia num instante. Lançou a cabeça para trás, suspirou e entregou a alma ao Senhor. Bem, pessoal, chego assim ao final deste conto de Dostoiévski. Espero que gostem, curtam, comentam à vontade, se inscrevam no canal se assim o quiserem e até o próximo áudio, tá bom? Um abraço a todos e sempre fiquem com Deus.